Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis. Nessa aula de hoje nós vamos estudar a segunda parte sobre a heterogeneidade da população brasileira. E nessa aula a gente vai entender principalmente como são as dinâmicas das populações que formaram esse Brasil atualmente que nós vivemos, esse Brasil diverso, de diversas etnias e culturas. Esse território, que atualmente se chama de Brasil, ele registra a presença de pessoas há mais de 12 mil anos. E essa população que existia aqui no Brasil eram as pessoas da etnia indígenas, eram indígenas que viviam aqui no Brasil. E não era somente uma tribo, não era somente um povo, existiam várias tribos e vários povos. Cada tribo com a sua própria língua, com o seu próprio costume, com as suas próprias crenças. E daí, os que predominavam aqui no Brasil eram as tribos dos Tupi-Guaranis. Então, eles eram as principais tribos aqui no Brasil, eram predominantes aqui no Brasil, e eles se estendiam principalmente no litoral do Brasil. Eles ficavam mais próximos ao litoral justamente por ter mais acesso à questão da água, aos seus costumes pesqueiros principalmente. Os tupis guaranis, como mencionei antes, eles eram predominantes aqui no país. E eles já tinham nomeado algumas praias, os montes, já tinham dado nome a diversos lugares. E com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles foram ensinando, por exemplo, as ervas que eram venenosas, eles foram ensinando os costumes e como conhecer o território brasileiro. Eles também já haviam domesticado, por exemplo, a mandioca, que até hoje é muito utilizada em diversos pratos, como, por exemplo, para nós aqui no Maranhão, a farinha de mandioca, que é muito utilizada. Também no Pará tem a questão da maniçoba, que tem vários pratos culinários que são derivados da mandioca. Então a gente vai observar que esses costumes dos tupis, eles até hoje ainda predominam em uma parte da população brasileira. Até hoje a gente ainda tem heranças dessa população indígenas que já são bem antigas e que algumas já nem existem mais. E também, como parte do grupo de pessoas que formaram essa questão da variedade da população brasileira, nós temos também os europeus, que eles chegaram aqui no Brasil, primeiramente, com os portugueses, que foram justamente os primeiros grupos de pessoas que chegaram ao Brasil. Os portugueses, eles chegaram ao Brasil motivados por muitas questões, principalmente conseguir novas riquezas, conhecer outros lugares e se apropriar das riquezas naturais daqueles lugares. Também nas populações que já existiam, eles impunham sua crença, as suas culturas, também as suas religiões. Tanto que aqui, quando eles chegaram, só existiam os indígenas, então eles passaram a impor a sua religião aqui no Brasil, começaram a implementar, por exemplo, o estudo de línguas. Então os indígenas começaram a falar a língua portuguesa como ordem imposta pelos portugueses. E daí a gente pode ver também, por exemplo, os indígenas, que são uma etnia de pessoas que possuem vários deuses. Então, a partir do momento que os portugueses começaram a impor a sua religião, que é o cristianismo, eles passaram a adorar somente um Deus. Isso porque Portugal começaram a catequizar esses povos indígenas. Outro povo europeu que teve importante influência aqui no Brasil são os holandeses. Eles ficaram principalmente ali naquela região nordeste, ali em Pernambuco. Também aqui no Maranhão eles tiveram uma pouca atuação. Mas os holandeses, eles principalmente, nessa questão de religião, teve um importante embate, porque aqui no Brasil já haviam sido catequizados nessa questão da religião católica e eles eram de maioria da religião calvinista, protestantes. Então houve esse importante embate entre os holandeses, e 20 anos após eles ficaram alguns anos aqui no Brasil, mas depois eles foram expulsos justamente por uma missão entre os lusos e espanhóis, que expulsaram os holandeses daqui do Brasil. Então eles não tiveram uma atuação a longo prazo aqui no país. Outro importante povo que teve influência, que tem origem nessa população brasileira, são os africanos, que eles vieram para o Brasil a partir do século XVI, vindo forçadamente pelos portugueses para trabalhar como escravos. Inclusive, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos vieram para o Brasil de forma forçada, justamente para trabalhar como escravo em questões de lavoura, de cana-de-açúcar, em mineração e também em outras atividades econômicas. E esses africanos, eles vieram para cá para o Brasil forçados pelos portugueses, primeiramente porque os portugueses não estavam conseguindo ter êxito em escravizar os indígenas, que são os povos originários do Brasil. Então esses povos, sempre havia muita resistência por parte deles, havia guerras, confrontos armados, justamente para evitar que eles fossem escravizados. Apesar disso, a gente também pode ressaltar que muitos indígenas foram forçados a trabalhar
e também foram escravizados aqui no Brasil. Não foram somente os africanos, porém os africanos foram escravizados em maior escala. Houveram mais pessoas escravizadas vindos da África. E essa escravidão aqui no Brasil dos povos africanos só foi ser abolida no ano de 1888, que quando foi assinada a Lei Áurea. Mesmo com o fim da escravidão, até hoje os povos de origem africana ainda sofrem muito com a questão dos preconceitos, ainda existem muitas comunidades quilombolas que lutam por seus direitos, que lutam por ter suas terras, com pessoas, principalmente pessoas do capitalismo, que querem impor seu capital naqueles lugares, e por isso ainda há muito conflito nesses povos. E por fim, como herança desses povos africanos, ainda há muito essa questão cultural. Os africanos, como vindo de suas culturas, ainda há uma forte presença no Brasil, principalmente em questões musicais, questões de costumes artísticos, manifestações artísticas e culturais, também da culinária e religiões. E sobre essa composição da etnia brasileira, dos povos brasileiros, há também essas questões das migrações, que o Brasil, principalmente entre o século XIX e o século XX, houve uma intensa ocorrência de migração, pessoas vindo principalmente da Europa e da Ásia para o Brasil, e daí eles foram se relacionando, tendo relações com pessoas brasileiras, com pessoas que já viviam aqui, e daí foi variando ainda mais essas etnias brasileiras, essas quantidades de raças que existem aqui no Brasil. E a imigração ainda é algo que é muito forte aqui no Brasil, inclusive somente nessa última década, aumentou o número de pessoas que vieram para o Brasil, um número de 160% de imigrantes que vieram para o Brasil. Mas também nós temos um enorme número de pessoas que saem do Brasil e vão para outros países. Como eu tenho aqui para vocês uma tabela que mostra a quantidade de brasileiros que vivem fora dos países, quais são os principais destinos dos brasileiros que saem daqui do Brasil. Dos povos que saem daqui do Brasil, os principais destinos estão, em primeiro lugar, está os Estados Unidos, que somente em 2015 havia 1.410.000 pessoas que são brasileiras lá nos Estados Unidos. O segundo destino é o Paraguai, que havia cerca de 332.042 pessoas que saíram do Brasil para o Paraguai. Tem também o Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. No Brasil, nós também temos a migração interna, ou seja, pessoas que se locomovem internamente de um lugar para o outro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa questão de migrações internas, que podem ser pessoas que saem de um município para outro, de um estado para o outro, de uma região para outra, e por fim vai. E essa questão de migração aqui no Brasil, principalmente no século XX, foi uma intensa saída de pessoas do Nordeste para o Sudeste, principalmente movidos pelo crescimento populacional, pela indústria que era bem forte em São Paulo, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Então essas pessoas saíram daqui justamente para buscar condições de vida melhores nos grandes centros urbanos. E essa questão de migrações internas aqui no Brasil, entre o ano de 1940 e 1990, houve uma intensa migração interna chamada de êxodo rural, que é justamente pessoas saindo do campo, pessoas movidas principalmente buscando condições de vida melhores, também pela mecanização do campo, da agricultura, que passaram a ter exigir menos mão de obra lá no interior, justamente. Então essas pessoas em busca de condições de vida melhores, em busca de melhores condições de vida para a sua família, eles saíram dos interiores para os grandes centros urbanos, principalmente o sudeste e sul do país. Já entre os anos de 1960 e 1980, houve um intenso fluxo de pessoas saindo de diversas partes do Brasil, principalmente pessoas vindo do Sudeste e do Sul, em região ao Centro-Oeste e o Norte. Isso se dá principalmente pela criação do nosso Distrito Federal de Brasília, que é a capital brasileira. Então, pessoas de diversos lugares do Brasil se mudaram para lá, porque lá é uma cidade planejada. E também a criação do Polo Industrial de Manaus, diversas pessoas de diversos lugares do país se mudaram para lá. E, por fim, também pessoas direcionadas ao norte do Brasil, principalmente nas áreas próximas à Amazônia, Mato Grosso do Sul, Acre. Pessoas que vieram do Sul, eles se mudaram para lá justamente por promessas de possuir grandes áreas para cultivo, para plantação, de agricultura. Então, essas pessoas vieram do Sul justamente para essas áreas em busca de ampliar seu capital. E essas migrações internas aqui no Brasil, elas continuam
com essa mesma dinâmica, principalmente de pessoas que saem do Nordeste para o Sudeste, porém em uma escala bem menor que antes. Inclusive muitas pessoas que migraram lá para o Sudeste já até voltaram para o Nordeste, isso porque o Nordeste teve uma considerável melhora de qualidade de vida, então algumas pessoas retornaram para cá, mas também ainda é muito grande esse fluxo de pessoas saindo daqui para o Sudeste, daqui do Nordeste lá para o Sudeste. E aí, esses diversos tipos de migrações que ainda ocorrem no Brasil, tanto migrações externas, que são pessoas que vêm de outros lugares para cá para o Brasil, quanto pessoas que se mudam aqui mesmo no Brasil, essa migração interna, eles ainda são importantes fatores que vão influenciar nessa heterogeneidade da população brasileira, nessa questão da miscigenação. E basicamente, esses aspectos que eu citei durante a aula são importantes influenciadores para que o Brasil seja esse país tão diverso. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre a heterogeneidade da população brasileira. E antes de vocês saírem, eu peço que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam no canal e também que vocês ativem o sininho das notificações. Até a próxima aula.